Graça e paz, meus amados. Eu estou aqui mais uma vez para falar aquilo que o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração para falar para você hoje. Eu tenho me incomodado bastante sobre a segunda vinda do Senhor. Eu orando pelas madrugadas, o Senhor tem me falado muito, o Espírito Santo de Deus tem dito ao meu coração: você precisa falar da segunda vinda do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, uma parte dela está dormindo. Eu venho trazer para você a mensagem do coração do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Então, a palavra que o Senhor me deu para transmiti-los o mais rápido possível é que todos estejam atentos, alertas, acordem, porque a segunda vinda do Senhor, ela se aproxima. Antigamente, todos já ouviram falar que Deus, ele terminou esse mundo com o dilúvio. Há muitos anos atrás, o Senhor Deus achou um homem chamado Noé, ao qual era um homem que fazia a vontade de Deus. Era um homem obediente. E dentre uma multidão, entre um mundo que estava perverso, um mundo cruel, o Senhor achou um homem chamado Noé. Então ordenou-lhe que fizesse uma grande arca e colocasse ali um par de animais, um casal. Para quê? Para que quando o mundo voltasse após o dilúvio, já houvesse uma semente para multiplicar sobre a terra novamente. E Deus, numa multidão de gente, de populações, encontrou Noé. Imaginem, nos dias de hoje, o Senhor veio a primeira vez, terminou o mundo com dilúvio, com água. Mas dessa vez, Deus, ele promete, ele fez uma aliança com o homem, colocou o seu arco no céu e disse: essa é a minha aliança que eu faço com a humanidade. Nunca mais eu terminarei este mundo com água. Porém, essa segunda vinda do Senhor, ela não vai ser mais terminada com água, mas vai ser com fogo. Antes de tudo isso, eu quero falar para você. Eu estava meditando na palavra de Deus e Deus falou fortemente no meu coração. Volte a fazer seus vídeos e fale do meu evangelho, porque você tem talentos. Aonde você tem colocado os talentos que eu coloquei na sua mão? Eu não quero talentos enterrados, eu quero talentos que possam produzir frutos, que possam multiplicar, porque Deus nos fez para multiplicarmos nesta terra. Nunca pense que você não tem nada para dar para o Senhor. Sempre nós temos algo para dar ao Senhor. É aquilo que Ele já colocou na sua mão. Você pode falar: eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que dar ao Senhor. Dê a sua vida. A sua vida é o tesouro mais precioso que Deus permite que esteja respirando, o ar que Ele coloca na sua vida, no seu pulmão, para você vir a servir a Ele, porque Deus nos criou com um propósito, e o propósito maior é para sermos dele. O propósito maior é para o louvor da sua glória, como fala no livro de Efésios. O livro de Efésios, ele começa e fala: tudo que tem nesta vida é para o louvor da glória de Deus. Nós somos feitos para o louvor da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nós temos que honrá-lo. Você pode me perguntar: como eu posso honrar a Deus? Como eu nem tenho nada, eu não sou ninguém, você é muito importante para o Senhor. Foi por isso que Jesus veio
e morreu por cada um de nós. Ele nos ama, Ele nos quer bem. Ele pagou um preço e o preço dele foi muito alto numa cruz, por mim e por você. Eu quero ler para você o livro de uma mensagem. Eu vou ler, deixar para você uma mensagem sobre a segunda vinda do Senhor, que é o arrebatamento. O arrebatamento, para quem não sabe, vai ser uma vinda repentina do Senhor. Ele vai vir, ainda não vai ser a grande batalha do Armagedon, que ele terminará tudo com fogo, não. O arrebatamento, ele vai ser uma vinda repentina. Será retirado da terra um povo separado e escolhido, um povo preparado para essa vinda do arrebatamento do Senhor. Porque o mundo ele está sendo preparado, o cenário está sendo preparado para o arrebatamento da Igreja de Jesus. Quem é a Igreja de Jesus? É cada um de nós que já entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e seu Salvador, que já declarou publicamente que entrega toda a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Então, eu quero deixar para você esta mensagem, a carta, as duas cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses. O tema principal dela é a segunda vinda de Jesus. Nessa carta, Paulo estava em Corinto. Para quem não sabe, Corinto é uma cidade perto da Grécia, perto de Atenas na Grécia. Então, quando Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, é advertindo. Por que Paulo escreveu isso? Porque o Espírito Santo, ele colocou no coração de Paulo e soprou para que Paulo escrevesse essa advertência ao seu povo em qualquer lugar do mundo. Naquela época ele escreveu aos Tessalonicenses. Mas hoje essas palavras elas estão escritas para os nossos dias hoje atuais. Então, você pode parar e pensar, como eu posso estar? O que eu posso fazer? É muito simples. Primeiro você entrega a sua vida. Se você ainda não fez essa decisão, faça essa decisão. Não queira fazer as coisas pelas suas próprias forças, porque o Deus Todo-Poderoso, através da pessoa do Espírito Santo, Jesus, antes de ir ao céu, ele disse assim aos discípulos: eu irei, mas eu não vou deixá-los órfãos. Eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence, é que nos mostra o caminho. Ele nos direciona. Ele é o nosso orientador. Ele nos convence do pecado. Ele que nos dá o discernimento de que nós precisamos de um Salvador, de que nós não podemos nos salvar a nós próprios, somente através da pessoa de Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Então, Jesus ele adverte. Antes de ele subir aos céus, ele sopra nos discípulos após 40 dias. E ele deu o Espírito Santo. E ele deixou aqui na terra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é a presença do Deus Todo-Poderoso aqui na terra, na sua igreja. Não na igreja feitas por templos de tijolos, não. A igreja somos nós. Nós fomos circuncidados no nosso coração para levar as boas novas de salvação. Nós somos a igreja em movimento. Nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. E Deus, ele fala na parábola das 10 virgens, que haviam as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E ele queria encontrar uma noiva. Jesus, ele dá o exemplo
A noiva sendo a igreja e o noivo é Cristo, querendo encontrar a noiva adornada, uma noiva pura, preparada para o dia do casamento. Que dia é esse do casamento? É o dia da sua vinda. A Bíblia fala em esses assuntos em termo figurativo. Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Jesus é o cabeça, nós somos os membros do corpo de Cristo. Por isso, o livro, as cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses, ela nos adverte. Você pode ler na sua casa, numa Bíblia, tem várias versões. A versão que eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Você pode ler numa Bíblia Almeida, revista atualizada. Você pode ler na Bíblia NVI. Você pode ler numa Bíblia NTLH, a versão da linguagem de hoje, que é uma versão bem fácil de entendimento. Eu quero ler para você a passagem em 1ª Tessalonicenses. Paulo adverte, ele escreve a carta à igreja, mas o versículo onde ele dá ênfase 1ª Tessalonicenses 4, versículo 16. Ele fala assim: a vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aquele que neles dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem e com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com essas palavras. Amados, eu quero falar para você e adverti-los que estejam atentos, estejam alertas, porque o cenário que nós vivemos está ficando pronto para a vinda, para o arrebatamento da igreja. Como será isso? Ainda não é o milênio. O arrebatamento, ele acontecerá repentinamente. Existem 3 linhas que a pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. É a linha que acredita que a igreja não passará pela tribulação. A segunda que acredita que a igreja, no meio da grande tribulação, ela será arrebatada. E outra linha de raciocínio que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. O que será a grande tribulação? Nós estamos vivendo em épocas em que os preços estão muito altos, especialmente o preço de alimentos. Em Apocalipse, adverte que o preço de alimentos ficarão altíssimos. Para você ter uma ideia, nós comprávamos óleo de cozinha, óleo de soja de R$2, R$1,50, R$2,50. E hoje nós compramos 1 litro de óleo por R$12, R$10. Muito embora aconteçam tudo isso e esteja aparentemente demorando, não se acomodem, estejam atentas, alertas. Entrem em oração, peçam ao Senhor Jesus: Senhor, não me deixe ficar disperso, não me deixe eu estar desatento, não me deixe, Senhor,
porque eu preciso acordar. Eu não quero estar dormindo. Meus amados, isso é muito sério. O Senhor tem me incomodado muito, pedido para eu fazer vídeos, pedido para que eu fale, para que eu advirta. Você, meu amado irmão, que já é um filho do Deus vivo, esteja atento. É bom ser rico, é bom buscarmos as riquezas, sim, é muito bom. A riqueza terrena, ela acompanha os filhos de Deus. Ser rico não é pecado. Pecado é fazer do dinheiro o seu maior prazer, o seu tesouro e o seu Deus. Deus não quer que nós façamos do dinheiro o nosso Deus, ou de qualquer uma outra coisa. Nada nós podemos colocar no lugar do Senhor Jesus Cristo. Ele quer que nós estejamos atentos, alertas. Colocando em primeiro lugar a nossa vida. Em Mateus 6,33, ele fala para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos será dada. Que nós não estejamos preocupados, colocando em primeiro lugar as coisas, as preocupações desta vida, mas em primeiro lugar buscar ao Senhor, para que Ele esteja conosco, para que Ele esteja nos alertando, nos dando força para vivermos nos dias maus que nós vivemos. Nós estamos vivendo os dias maus. Nós estamos vivendo o tempo de Sodoma e Gomorra. Você sabe que Sodoma e Gomorra foi uma cidade impiedosa, em que faziam práticas abomináveis ao Senhor. Todavia, Deus veio repentinamente e colocou fogo naquela cidade. Quem Deus encontrou naquela cidade que lembrava dele? Somente um homem chamado Ló e sua família. Você sabe da história que quando Deus avisou que ia colocar fogo, ia exterminar aquela cidade com fogo, com enxofre, até a mulher de Ló duvidou e olhou para trás na hora que Ló sai da cidade com as suas filhas. A mulher de Ló olha para trás. Sabe o que significa isso, meus amados? Significa retroceder, olhar para trás. Querer muitas vezes voltar no tempo e ficar lembrando do passado. Ah, daquele tempo eu tinha isso, eu tinha aquilo. Ah, daquele tempo eu era feliz. Não, meus amados. O tempo de viver é hoje. Hoje é o tempo que o Senhor preparou para você, preparou para mim, para você. Nós estamos vivendo uma nova estação, um novo tempo. O tempo é hoje. Se Deus colocou na tua mão um celular bem pequenininho, tem uma internet, faça um vídeo, coloque nas redes sociais, anuncie a palavra de Deus. Fale palavra sábia, peça ao Espírito Santo para colocar a palavra sábia na sua boca. Propague o Evangelho. Não julgando pessoas, mas falando a verdade, falando o que a palavra de Deus quer que você fale, o que ela coloca no seu coração. Para o louvor da glória do Senhor. Não para julgar as pessoas, não para ficar apontando o dedo em ninguém, mas fale o que a palavra de Deus, o que o Senhor colocar, o que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração, para que você fale. Não tem, use sua boca. Vai em algum lugar. Não quer ir em algum lugar, comece dentro da sua casa. Comece com a sua vida. Peça para o Espírito Santo de Deus lhe moldar, tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. Porque nós temos muitas coisas para tirar das nossas vidas. Muitas coisas para começar a limpar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é eu e você. A palavra de Deus fala que aquele que está limpo, que se limpe cada vez mais. E aquele que está sujo, que se suje cada vez mais. E eu creio que você quer estar limpo. Que você quer ser a noiva preciosa, mais linda e pura, para se encontrar com o noivo, que é Cristo. Então, que você seja essa noiva. Que você seja o servo fiel. Que você seja as 5 virgens prudentes que o Senhor quer encontrar com o azeite nas suas lamparinas. Sabe o que significa esse azeite? É ser cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz para nós não nos conformarmos a este mundo, mas que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus.
Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não temos vontade de viver numa vida de prática do pecado. Nós não temos mais vontade de ficar sentado na frente de uma televisão para ver baboseiras, para ver coisas que não agradam ao Senhor. E sim, o nosso prazer é estar na presença dEle, é querermos agradá-lo de todo o nosso coração. Isso é tão maravilhoso, é tão bom. Sabe, meus amados, existem pessoas que dizem, eu fui me divertir, passei a noite bebendo, porque eu estou aproveitando a minha vida. Isso não é aproveitar a vida. Isso é deixar que a vida aproveite elas para a degradação. Mas Deus, Ele quer que nós sejamos cheios, que sejam as 5 virgens prudentes, com as suas lamparinas cheias. As lamparinas somos nós, cheias da presença de Deus. Para quê? Para que estejamos na luz. Uma lamparina seca, ela não pode acender um fogo. Por quê? Porque ela está seca, ela não tem o óleo. E o Senhor, no dia do arrebatamento, quando Ele vir, Ele quer encontrarmos cheios do óleo, da unção, da presença do Espírito Santo na nossa vida. Para que Ele não nos encontre dispersos, para que Ele não nos encontre desprevenidos, como as 5 virgens loucas que não encheram as suas lamparinas. E na última hora, elas queriam emprestar das outras. Mas o que foi que as outras falaram? Não, nós não vamos dar para vocês. Vão lá na cidade, vão comprar as suas. Mas quando elas foram, o noivo chega. E quando ele chega, as 5 noivas loucas tinham ido atrás dos seus azeites. Não queiram deixar para buscar o Espírito Santo depois. Queiram hoje ser as lamparinas cheias da presença do Senhor na sua vida. Queiram hoje. Peça para que a chama ardente do Espírito Santo que queima dentro de cada um de nós esteja queimando você por dentro. Para que diga assim, como eu quero ser cheia do Espírito Santo. Uma vez eu trabalhava numa livraria da minha antiga igreja e muitas vezes eu chegava ali muito triste e dizia assim, eu via o livro da Joyce Meyer, sempre gostei dessa autora, me ensinou muitas coisas, me ensina, até hoje muitos livros eu amo, mas eu recomendo, tem a Batalha da Mente. Eu dizia, Senhor, eu quero um dia ser assim, eu não quero ser só uma leitora de livros, eu também quero ser o teu livro vivo, para que as pessoas possam ler. Eu também quero ser assim, eu não quero ser só leitora de histórias das pessoas, só leitora de testemunho de pessoas, de escritores, não. Eu também quero ser essa escritora, eu também quero fazer parte dessa alegria. E um dia, o Senhor encheu o meu coração dessa alegria, sabe por quê? Porque eu me permiti, porque eu busquei, porque eu quis experimentar essa alegria que ela flui de dentro para fora. Sabe aquela música? De dentro para fora, de dentro para fora, transforma o meu ser. Então, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E hoje, meus amados, eu tenho essa alegria, uma alegria muito grande do Senhor. Lembra quando Jesus falou? Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Seja esse rio de águas vivas do Senhor, não seja aquele crente triste, aquele crente que só vive triste, se lamentando. Não, busque no Senhor, porque Ele tem muito mais para lhe dar. Ele tem muitas maravilhas para derramar na sua vida. Procure, busque, vá para a presença do Senhor. Leia as cartas de Paulo, elas são cartas maravilhosas para o viver o dia a dia, para você aprender e aplicar na sua vida. Pegue um caderno, escreva cada versículo, não leia a Bíblia somente por ler, mas leia com a disciplina. E só o Espírito Santo pode lhe dar esse direcionamento, só Ele pode lhe dar esse despertamento, só Ele pode acender a chama
para queimar dentro do seu coração o anseio pela presença do Senhor na sua vida, para que você possa também resplandecer a alegria, a glória do Senhor nosso Deus, e que as pessoas possam olhar para você e ver, e dizer: eu vejo Jesus nessa pessoa, porque ela teve uma mudança de vida. Meus amados, não é fácil, mas tudo é possível ao que crê. Jesus falou essas palavras: tudo é possível ao que crê. Sem mim, nada podeis fazer. Com Ele nós podemos fazer coisas boas, ajudar pessoas a viver um novo tempo com o Senhor, estar preparado para o grande dia do arrebatamento do Senhor. Vou fazer um segundo vídeo que fala sobre o milênio, após o arrebatamento da igreja. São 7 anos. E que Jesus mesmo vai vir reinar nessa terra. Tá bom, meus amados? Então, nós já sabemos o nosso final. Nós sabemos o final da história. Porque é um final maravilhoso na presença de Deus. Porque Ele que vai ser o governador dessa terra. Então, não fique ouvindo coisas que Deus não falou. Ouça a palavra de Deus, leia o Novo Testamento, leia as cartas paulinas, leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia as 13 cartas de Paulo, leia o Apocalipse. Busque pelo Senhor e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado.